gente, tudo bom com vocês? Gente, aqui é a Lili trazendo mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje, pessoal, estou aqui em uma outra skin, estou numa skin de professora no vídeo de hoje, porque neste vídeo vou falar um pouquinho sobre uma matéria que muitos provavelmente têm curiosidade para saber, né? Porque faz parte da nossa história, exatamente! Hoje nós iremos falar de história, tá bom? Hoje eu resolvi dar uma folga para as IAs, porque elas já estão bem cansadas. Se bem que nem tem como elas estarem cansadas, né? Porque são IAs. Mas, galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Fenícia, atual Líbano, para quem ainda não conhece a Fenícia, tá bom, galera? Então, assim, se você já gosta do nosso tipo de conteúdo, já garante o seu like, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós postamos aqui no canal. E compartilhe o canal com seus amigos porque nos ajuda muito. Então, gente, bora pro vídeo. Provavelmente na imagem que vai estar aparecendo aqui no lado pra você, tá bom? Já vou pedir pra você sentar, prestar atenção, porque esse vídeo é delicado, então eu preciso que você preste bastante atenção neste vídeo, beleza? Ó, aqui vai estar aparecendo pra vocês o cedro, tá? Que significa uma coisinha distinta do país, né? A Fenícia, na bandeira dela, que é essa aí que vai estar aparecendo na tela pra vocês, é a bandeira dela, que tem o cedro no meio. O cedro é esse negocinho que parece uma árvore que tá aqui no cantinho da tela. Pra quem ainda não entendeu direito o que é o cedro. Ai, gente, enfim. Vamos passar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho mais da localização, tá? De onde que se localiza a Fenícia. A Fenícia se localiza no Oriente Médio, tá? Que corresponde ao atual Líbano e a parte da Síria, tá? Que também é muito importante. É estreita faixa de terra entre o Mediterrâneo e também, vale lembrar, as montanhas do Líbano, tá bom? Isso é muito importante. Eu vou estar colocando o mapa aí na tela para vocês conseguirem enxergar bonitinho, tá? Como é que é direito, as coisas, as características, vai dar para ver aí para vocês, né? Aqui, de um outro lado do mar e do outro as montanhas. A posição geográfica favoreceu o desenvolvimento do comércio marítimo, tá? Isso também é muito importante para vocês poderem lembrar. E na parte da Síria, também vale lembrar que tem poucas terras aráveis, ou seja, poucas terras boas para plantio. Isso também vale muito bem lembrar, tá? E território montanhoso também na Síria. É um território muito montanhoso, isso também vale lembrar, não sei se vocês que estão no 6º ano, né? Talvez a sua professora já tenha falado isso com você, que é um território muito montanhoso, né? Muitas essas coisas. Aí, agora nós iremos falar da economia, tá, galera? A economia é também uma parte muito crucial para o desenvolvimento, gente, porque aqui no nosso país, por exemplo, vamos lembrar aqui do Brasil, tá bom? No Brasil, nós temos economia como comércio, né, no comércio de avião, de China. Por exemplo, quando você vai comprar um produtinho, pode ser no Mercado Livre, na Shopee, pode ser em qualquer lugar que você vai comprar, ele vai vir de avião, o seu produto. E muitas vezes ele vai vir de barco. Então, isso também vale lembrar. Então, pensando um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, dá pra pensar que a forma de economia aqui no Rio de Janeiro é o comércio, tá? E lá, voltando ao que nós estávamos falando, né, da matéria, lá a forma de economia é a pesca, extração de madeira, cedro, agricultura, pequena faixa de terra fértil, né, que para poder realizar o plantio, tinha que ter uma faixa de terra para eles poderem plantar, né? E eles têm, só que é uma pequena faixa de terra, não é grande, é pequena, entendeu, gente?
artesanato e o comércio marítimo. Como eu falei para vocês aqui, quando você compra um produtinho no Mercado Livre ou na Shopee, por exemplo, eles vêm de avião. Mas tem muitos produtos que você compra nesses sites online que vêm de barco também. Então isso vale muito lembrar, né? Vale muito lembrar isso, essa parte que é muito crucial, né? Para o funcionamento do nosso país é muito crucial essa parte que é o comércio, né? E lá também precisa, porque é um país que precisa disso, de comércio também. Mas eles também utilizam a pesca, a extração de madeira, eles utilizam lá mais essa parte de economia. Mas aqui no Brasil a gente utiliza mais o comércio, tá bom? Aí, eles exportavam artigos de luxo, joias, perfumes, através de barcos, né? Tinha um barco que levava para outros países para poder comerciar, para poder vender produtinhos, né? Por exemplo, joias, perfumes, né? E eles também importavam matéria-prima, tá? Que, por exemplo, matéria-prima, não sei se você aprendeu, se você estiver no 6º ano, você já aprendeu provavelmente, né? Matéria-prima é tudo aquilo que a gente utiliza para fazer outra coisa. Por exemplo, madeira é a matéria-prima de uma cadeira de madeira ou de um banco de madeira. Não tô dizendo de banco de sacar dinheiro de hoje em dia, eu tô dizendo banco que a gente senta, né? A gente tá falando de banco de madeira. Banco de madeira foi feito de madeira. Então, a matéria-prima do banco é a madeira, entendeu? As árvores que foram cortadas e viraram madeira, entendeu? Essa é a matéria-prima dos bancos, tá? Vale lembrar isso também, tá? Aí, agora a gente vai falar da púrpura, né? Que é obtida de um molusco também, tá? Que eu vou deixar uma foto aí da púrpura para vocês terem uma ideia também. Ela é obtida de um molusco. A púrpura era uma substância usada para tingir tecidos. Hoje em dia, a gente tem a máquina de costura, né? A gente tem nossas tintas específicas, os profissionais que costuram, né? Que produzem o tecido, que botam lá tinta. E a gente costura as nossas roupas, costura as nossas coisas lá com os tecidos já pintadinhos. Mas eles não tinham essas indústrias que produziam tecidos pintadinhos para eles. Então, eles pegavam a púrpura de um molusco para poder tingir o tecido, para poder pintar o tecido, para eles poderem costurar a roupinha deles, entendeu? Que eram comercializados por preços muito vantajosos, ou seja, que dava muita vantagem. Porque a púrpura, né, era muito importante. Pouquíssimos tecidos naquela época eram tecidos que eram coloridos, né? Pouquíssimos, eram muito brancos, de lã, de carneiro, vinha de ovelha. Então, pouquíssimos eram tecidos que eram coloridos. Pouquíssimos eram. Então, ter tecido colorido era muito raro naquela época. Então, por isso, eles utilizavam isso ao favor deles. Eles pegavam o tecido deles, que eles pintaram, e vendiam por um preço que dava muito lucro naquela época. Entendeu? A produção de púrpura era um segredo dos fenícios, ou seja, ninguém sabia que eles pegavam púrpura para tingir os tecidos. Porque as pessoas antigamente vendiam tecidos brancos, essas coisas assim, né? Ou para os fenícios, eles vendiam tecidos que eram coloridos. Ou seja, eles vendiam tecidos que eram tecidos que ninguém sabia que era colorido. Como é que eles faziam tecido colorido? Ninguém sabia. Por isso, para as pessoas poderem ter tecidos coloridos, eles compravam, tá? Eles compravam dos fenícios para poder ter tecidos coloridos. E com isso, eles só lucravam. Por causa que eles só vendiam tecidos coloridos. Espertos, né? Aí, agora a gente vai falar das colônias fenícias, tá? E isso eu vou falar do Cartago. O Cartago foi a colônia de maior destaque, que ela obtinha-se das colônias metais, cereais, escravos, tá? Então, o Cartago foi uma colônia, tá? Uma colônia que, provavelmente para mim, que eu estou interpretando aqui das imagens que eu estou observando, né, que
eram entrepostos onde se realizava o comércio. Hoje em dia é colônia de férias, de brincadeira, né? Se você já passou por uma colônia de férias, você já deve saber que o nome se chama esse. Mas para quem nunca passou, né? Temos também a organização política das cidades-estado. Sidom, Biblos, Tiro, Berytus e etc, tá? Das cidades-estado. Eles eram considerados cidades-estado, tá? A gente tá falando da organização política. Quem era as cidades-estado? Cidades-estado era Sidom, Biblos, Tiro, Berytus, etc. Se você já ouviu falar da Bíblia, provavelmente você vai achar esse nome muito peculiar. Mas lembre muito bem, Biblos não tem nada a ver com Bíblias, tá? Bíblias é outra coisa completamente diferente de Biblos, tá? Então não confunda, não acha que Biblos é a mesma coisa que Bíblias. Bíblias, hã? Desculpa, gente, dicção travando. E regime político. Talassocracia, poder exercido pelos homens ligados ao mar, tá? Talassocracia também era muito importante na época, tá? Então isso vai lembrar também que tinha o regime político e as cidades-estado. Cultura e legado cultural. Alfabeto fenício, tá? Ele é simplificado para facilitar os registros das atividades comerciais. Ele tem sons da língua fonético, tá? Ele era fonético. O que é fonético? É que fala. Não, normalmente ele é escrito para poder emitir sons, tá? Não é simplesmente só pra gente ler, entendeu? Não é só pra gente entender. É pra emitir sons também. Por exemplo, a letra A, ela é um alfabeto fonético que emite sons também, tá bom? Difundido pelas regiões ocidental, oriental e do Mediterrâneo, os gregos introduziram as vogais. Então, assim, a partir do alfabeto fenício, que também era fonético, eles começaram a introduzir as vogais, que a gente conhece hoje em dia, sim, as vogais A, E, I, O, U. Entendeu? Eles pegaram essas vogais a partir do alfabeto fenício. Religião, isso é uma parte muito importante que vale lembrar. Se você não sabe, né? Isso vale lembrar. Politeístas. Monoteísta é que acredita em apenas um Deus. Politeísta acreditava em vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses, não era só um Deus que ficava comandando tudo. Diferente dos hebreus, que eram monoteístas, que a gente vai falar mais pra frente, em outro vídeo. Nesse vídeo, a gente vai falar dos fenícios também, né? Que eles acreditavam em vários deuses, não era só em um, não, tá? Cada cidade tinha um deus principal, um casal de deuses protetores, tá? Como a gente tinha falado pra vocês. Aí aqui a gente vai falar das economias, lembrando mais um pouco que a economia era marítima, que vendia tecidos, joias, né, feitorias no Mediterrâneo, né, o Cartago, comércio marítimo, mercadores que vendiam coisas, produtos, navegação até o Atlântico, eles navegavam até o Atlântico, agricultura de subsistência. Então, gente, era recapitulando tudo que a gente já falou disso. Até agora, da Fenícia, que era isso, que era aquilo, que fazia isso, que fazia aquilo. A gente estava recapitulando. Recapitulando novamente. Comércio era o quê? Marítimo. Eles eram mercadores, faziam joias, tingiam tecidos com o quê? Com a púrpura. E isso também era um segredo deles, tá? Feitorias no Mediterrâneo, no Cartago, que a gente já tinha falado disso. Mercadores, né, que eu já tinha falado também. Navegação até o Atlântico, eles navegavam até o Atlântico. E agricultura de subsistência, ou seja, para eles consumirem, que era uma coisa que eles faziam bastante, que eles cultivavam para eles consumirem alimentos, essas coisas eles faziam também, tá? Então, isso vale lembrar tudo isso sobre o povo, sobre os fenícios. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo
e compartilhar o canal com seus amigos, que ajuda muito, galera. Muito obrigada por assistir até o final. Beijos, até a próxima!